Boa noite, minhas irmãs e meus irmãos dos dois planos. Que a paz do divino amigo Jesus possa estar nos nossos corações hoje e por toda a eternidade. Cumpre-nos hoje a tarefa de tentar fazer uma digressão a respeito dessa importante mensagem do livro de Lucas, no seu capítulo 11, que trata sobre uma passagem interessante em que os discípulos de Jesus pediram a ele que os ensinasse a prece ou a oração, assim como João Batista fizera aos seus discípulos. E nessa avaliação nós vamos fazer aqui então algumas considerações a respeito do que o nosso irmão Emmanuel, na abençoada Lavra Mediúnica de Francisco Cândido Xavier, nos trouxe com essa lição 167. Em todos os tempos, o ser humano necessitou, a partir do instante que acreditava em uma divindade, buscar uma ligação com essa divindade. E essas formas foram as mais variadas possíveis. Algumas criaturas em épocas imemoriais buscavam no sacrifício dos animais a fazer essa ligação. Esse sacrifício foi até dos seus irmãos, dos seres humanos, buscando agradar a essa divindade. Desde a época dos profetas, buscava-se, acima de tudo, trazer àqueles que buscavam a sua crença a necessidade de, sim, de nós agradarmos a divindade. Mas ninguém teve tanta propriedade em fazê-lo como o fez Jesus. E é interessante a gente fazer aqui uma análise, porque imaginemos esse ser, que é um ser de sétimo céu, que fazia parte do contexto maior do amor do nosso Pai Celestial, e esse amor, essa necessidade da expansão desse amor, fez com que esse ser assumisse o compromisso perante a divindade, de criar com suas próprias mãos o globo terrestre que nós habitamos, e desde essa criação comprometeu-se em guiar-nos em direção ao Pai. E esse ser, chamado Jesus Cristo, lembremos que foi acima de tudo a expansão desse amor, e teve a necessidade, sobretudo, de aproximados 40 anos terrestre, ele que era pura luz, de fazer a sua condensação, até que pudesse caber num seio virgem, e a partir daquele momento fazer com que esse amor tivesse a capacidade de explodir para o mundo. Porque desde o momento do seu nascimento, naquela manjedoura humilde, o Cristo, em se fazendo homem entre nós, fez com que a sua simples presença pudesse irradiar-nos com luz, com saúde e, sobretudo, com muito amor. E Ele, nos momentos mais interessantes da sua vida, aqueles que relataram-no fizeram alusão aos momentos em que ele se encontrava em prece, ou um sinônimo de oração, ou em sintonia com o Pai Celestial. E essa alusão à prece feita pelos os nossos irmãos evangelistas, inclusive nos evangelhos apócrifos nós vimos essas citações, dá, acima de tudo,
mesmo sendo um espírito de uma imensa potencialidade, dá-nos não só a subordinação que o nosso Mestre Jesus tinha ao nosso Pai Celestial, porque essa subordinação era diferente dessa entendida nos homens que dominam-se uns aos outros. Não, era o entendimento que o Cristo sempre nos passava como sendo o nosso Pai Celestial, a nossa fonte inesgotável de virtude e de bondade. Inclusive nos momentos mais difíceis da sua caminhada, há o relato de que o Mestre encontrava-se em prece. Para não ficar muito enfadonho, vamos lembrar apenas de um deles. Na quinta-feira que precede a crucificação crística, nós temos aquela sublime passagem, depois daquela cena maravilhosa do jantar com os seus discípulos, em que ele ensina um pouco mais de humildade, lavando os pés de todos eles, em se retirando ao Horto das Oliveiras, pede a eles que se mantenham vigilantes. E ele fica em prece, sabendo que aproximava-se o testemunho derradeiro que ele, o Cristo, deveria dar-nos à humanidade, dando-nos o exemplo de que aquele que viaja na luz, que persevera na feitura do bem, que ama e perdoa, ele sim busca essa vida imperecível, mas virtuosa, que é a vida eterna, que ele nos exemplificou. Então, no momento da sua prisão, ele se encontrava sozinho, porque mesmo aqueles que se encontravam próximos deles estavam descansando. E nessa alusão que nós fazemos à oração, e a oração de agradecimento que o Cristo sempre fazia, porque tantas foram as vezes que ele teve a capacidade de devolver a saúde e até a vida às criaturas, e sempre trazia esse seu feito como um supremo dom de Deus. Tem uma obra interessantíssima, aqueles que gostam de uma boa leitura espírita, na verdade uma trilogia, do médico e médium espírita mineiro chamado Gilson Freire. Essa obra dele, essa trilogia, trata-se de um estudo a respeito da vida de Santos Dumont. E o espírito Adamastor, que narra esse livro, ele traz na sua obra, na segunda obra, porque a primeira é Ícaro Redimido, a segunda é Tabernáculo Eterno e a terceira é Senda Redentora. Na segunda obra, ele traz um relato interessantíssimo para a gente entender. Quando eu falei que o Cristo sempre se mantinha em oração, mesmo sendo um espírito de altíssima envergadura e elevação, esse livro, Tabernáculo Eterno, ele nos traz um relato interessantíssimo de que no plano espiritual, estando desencarnados, portanto, esses, numa missão de estudo, o espírito de Hermes leva os seus alunos para um local que é esse tabernáculo eterno, que é uma edificação física, já entre os planos, digamos assim, inferiores e o superior, o último portal da inferioridade. E esse local é interessantíssimo, porque essa edificação física, ela fora construída pelos primeiros mártires do cristianismo. E por que ela é interessante? É um local que tem, é um aspecto digamos, de um templo religioso por fora, mas que por dentro tem um espaço muito amplo e que a energia que ali se congrega é de uma sutilidade, de uma grandiosidade que nós temos dificuldade de aquilatar. E conta-nos o benfeitor
E nesse local que a nave, que é, digamos, essa parte seria o teto desse templo, ele é vítreo, ele não tem, não se consegue visualizá-lo, porque ele reflete os zimbórios celestes, não tem nuvem, só tem céu. E ele tem várias ramificações que se entram, entre eles, um aspecto interessantíssimo, alguns quadros. E ele faz até uma referência desses quadros com o que nós conhecemos como uma mídia digital, como um CD, um DVD. Porque as pessoas que têm a pureza e a elevação mínima para entender aquele mecanismo, ela pode, em tocando aquelas palavras, como se fosse um filme de várias dimensões, mais que o 4D, que o 5D, a pessoa se transporta para aqueles quadros que trazem todas as passagens do Cristo na terra, exclusive, ou seja, só não as da crucificação do Cristo. E ele diz lá, o mentor, que as pessoas não têm ainda a possibilidade de entender, porque lá, nesse local, as pessoas não falam, elas articulam o seu pensamento. Então lá não existem línguas, existem sentimentos. Mesmo aquelas criaturas que viveram nas diferentes áreas do globo, ali elas se comunicam pela linguagem sublime do amor. E aí, ele dá conta que muitos daqueles que, mesmo tendo a elevação, não conseguem visualizar a legião de benfeitores que estão ali. São incorpóreos, ou seja, são espíritos como eles, mas ainda não são visíveis, dado o grau do seu adiantamento espiritual. E grande porção deles estão meditando numa oração sublime ao nosso Pai Celestial, em benefício dos seus irmãos e irmãs que ainda se encontram caminhando para o seu aprimoramento espiritual. E nós achamos muito interessante essa obra, justamente por essa conceituação a respeito da oração. Em que pese nós termos também um grande baluarte do Cristo, Francisco de Assis, uma singela oração que é permeada de tanto sentimento, de tanto amor crístico, saúde, de tanto amor crístico, que ela começa com: Senhor, fazei-me um instrumento da sua paz. E nessa prece de Francisco de Assis, ele dá-nos, acima de tudo, como foi a do Pai Nosso, exemplificada pelo Cristo, que está lá no Evangelho de Mateus, ele traz-nos exatamente o sentimento que o Cristo tinha. Porque o Cristo, um espírito da sua envergadura, ele nunca conjuga o verbo na primeira pessoa. Ele não é ele sempre é nós. E Francisco de Assis, na sua percepção do ensinamento do Cristo, busca, acima de tudo, essa vivência interessantíssima de fazer-se pequeno, mas pequeno munido de forças, para direcionar essa força a todos os seus irmãos de caminhada. E esse aspecto nós trazemos para a nossa reflexão nos dias de hoje. Emmanuel disse aqui que muitos que fazem as suas preces se encontram numa situação de inquietude, de egoísmo, de ignorância, de tristeza e, sobretudo, de desesperança. O Cristo, na sua prece, quando ele nos ensina o Pai Nosso, ele traz-nos, acima de tudo, uma contextualização
das necessidades que nós passamos e, sobretudo, das possibilidades que nós temos em buscando, acima de tudo, um sentimento verdadeiro, real, honesto e sincero, depositarmos na divindade as nossas esperanças. Nos dias que correm, em que esse materialismo, essa busca apenas do material, faz com que muitos de nós nos preocupemos apenas com os nossos empreendimentos. São essas preces em que nós buscamos que a divindade, que os amigos espirituais nos socorram para que os nossos empreendimentos sejam coroados de êxito. Outros de nós temos os nossos caprichos inferiores, são os nossos pedidos que apenas manifestam ainda a dificuldade e o egoísmo que nós carregamos dentro de nós, em que eu deixo de fazer aquela prece em agradecimento sincero pelo muito que eu tenho, mas muitas vezes esqueço de pedir por aqueles que nada têm. E existem alguns de nós que, mesmo em pensamento, temos a capacidade de fazer com que as nossas preces ainda sejam feitas, pedindo para que, de certa forma, os nossos irmãos de caminhada possam ter insucessos. Trazendo para um português bem correto, nós às vezes ainda temos a capacidade de orar para que o mal aconteça aos nossos irmãos de caminhada. Todos nós, e temos a consciência disso, estamos na encarnação presente, sendo os tutores do nosso próprio destino, ou seja, nós temos o nosso livre-arbítrio, a nossa capacidade de decidir entre o bem e o mal. Ainda somos compelidos, ou somos instigados, ou buscamos voluntariamente algumas tristezas. A nossa vaidade às vezes nos leva a locais em que nós nos sentimos empoderados das coisas desnecessárias do mundo, e muitos dissabores nos vêm exatamente pela frustração de nós não acessarmos a tudo aquilo que nós queríamos ter, mesmo esquecendo-se que o patrimônio que caberá a cada um de nós na nossa curta estada nesse planeta de dores são as nossas boas ou as nossas más obras. E essa tristeza tem levado dezenas, centenas, milhares e milhões de pessoas a adentrarem na difícil situação da depressão. E alguns, mergulhados nessa depressão, esquecem-se que a tristeza na ociosidade não vai nos dar o alento necessário. Numa história que corre em Uberaba, e que eu já ouvi muitas vezes, trata-se da filha de um rico fazendeiro, que tinha uma serviçal que ficou na casa por anos e anos. E um dia, da coleção de relógios dessa menina abastada, sumiu um dos relógios. Católica fervorosa, entrou num processo de tristeza muito grande pela perda do seu relógio, até que um dia alguém encaminhou a uma casa espírita para conversar com alguém no atendimento fraterno, tomar um passe, encher um pouco do seu coração de paz. E ela chegou chorosa, trazida pelos seus familiares,
colocaram-na na frente de um senhor bem idoso. A conversação foi suave, tinha uma luminosidade bem parca, né? Porque a luz ali era deficiente, era ainda uma luz daquela de lamparina. E depois que aquela criatura bondosa escutou aquela menina, aquela jovem, sempre trazendo palavras de estímulo, de superação, chegando ao ponto de dizer: será que aquela serviçal, por um descuido dela mesma ou dos seus familiares, não tinha negligenciado uma necessidade urgente dela? E, portanto, não seria motivo de um julgamento tão severo? Porque aquela jovem noticiara que seu pai demitira aquela serviçal que há tantos anos a servia e ela tratava como se fora sua mãe. Passados alguns instantes, aquela criatura refez-se. Logicamente, nós sabemos que além daquela conversa física, existia ali a energia e a espiritualidade atuando, de certa forma, fez com que o coração daquela criatura serenasse, que as lágrimas secassem, e ela se sentiu extremamente bem. Mas qual não foi a sua estupefação quando ela levantou-se para cumprimentar, e quando ela deu a mão, aquela criatura simplesmente deu a mão esquerda, porque ela não tinha a mão direita, ou seja, ela não teria nem capacidade para usar um relógio, mas estava ali a preencher a necessidade de uma irmã que estava num momento um pouco equivocada. Então, aquela tristeza da ociosidade é uma tristeza que leva muitas pessoas à depressão, e essa depressão muitas vezes, infelizmente, muitas pessoas buscam ausentar-se da vida através do suicídio, e que nós todos sabemos que a morte não existe, e que depois essa necessidade de reparação haverá de ser um tanto mais dolorosa do que aquela que essa criatura experimenta. Não nos cabe desesperar. Então, nessa prece que Emmanuel nos dá aqui o entendimento, e a doutrina espírita lança muita luz sobre ela, especificamente no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 22, onde o espírito de Monod, em 1856, traz uma importante conceituação sobre a maneira de orar. E ele coloca essa conceituação de uma forma que nos permite um entendimento muito claro. Entrou pelo lugar errado aqui a água. Porque ele busca, acima de tudo, nessa maneira de orar, ele fala que, acima de tudo, a prece deveria ser um dever de toda criatura. E que muitos de nós esquecemos desse dever. Porque a cada noite que se finda e a cada dia que recomeça, há necessidade, sim, do agradecimento ao nosso Pai Celestial por todas as possibilidades que nós tivemos no exercício diário dos nossos desafios evolutivos, quer seja no ambiente doméstico, em que a nossa família busca, acima de tudo, a nossa atenção, no ambiente de trabalho, onde nós ganhamos o nosso pão, por, aspas, aturar aquelas criaturas que muitas vezes têm os defeitos muito menores do que o nosso, mas que nós passamos por cima do ensinamento crístico. Eu esqueço o argueiro do meu olho, eu quero só ver a trave que está no dele. E muitos de nós nessas preces também, como falou Emmanuel, apenas nos preocupamos com os empreendimentos terrenos, e aqui traz então Monod, que era à época foi
um pastor evangélico, ele traz, desencarnado, depois de desencarnado, traz essa importante citação de que nós devemos, acima de tudo, buscar na prece a sinceridade do entendimento da real necessidade que todos nós carecemos. No capítulo 28, que tem as preces espíritas, em que Kardec busca, logicamente instigado, estimulado pelos nossos espíritos superiores, vários tipos de prece para várias situações, mas que todas elas têm necessariamente que ser permeada pela nossa sinceridade. O Francisco Cândido Xavier, quando falava de prece, ele dizia o seguinte: a prece de uma mãe é uma couraça, e é uma couraça que tem o jargão de arrebentar as portas do céu. E ele disse isso num contexto interessantíssimo, porque quem de nós, em sã consciência, não temos ainda a capacidade de entender o que passa a essas santas criaturas que têm a possibilidade de trazer um ser ao mundo, de dar à luz, ou mesmo não sendo as genitoras, de tratar com carinho e desvelo aqueles que a divindade coloca sob suas responsabilidades. E aí, quando a gente fala da oração que o Chico queria dizer, que é uma couraça, são esses seres que ficam noites a fio na cabeceira de um filho doente, buscando, acima de tudo, endereçar à divindade a sua súplica para que a saúde seja dada àquelas criaturas. E quando a gente fala desse ministério chamado mãe, que é uma das maiores possibilidades que tem, a gente não entende porque essas criaturas que os seus filhos enveredam por caminhos diferentes daqueles recomendáveis e vão para a criminalidade, são essas criaturas que nos finais de semana vão até os presídios levar o seu afeto àquelas criaturas que, mesmo estando no caminho do erro, não se livram do amor das mães. Então essa prece sincera de uma mãe talvez seja aquela que busca, acima de tudo, nos chamar não só a necessidade de orar, mas a forma de orar. As religiões acostumaram-se àquela possibilidade de balbuciar uma dezena, uma centena de orações iguais, quando essas criaturas, muitas vezes, que balbuciam essas orações, os seus corações estão absolutamente distantes daquilo que os seus corações dizem. E muitas vezes os seus pensamentos, equivocadamente, enquanto a boca balbucia essas palavras, se encontram com o pensamento voltado para os atributos do mundo. Mas são muitas aquelas criaturas que entendem que o poder da oração, ela só será efetiva quando nós nos despirmos, acima de tudo, da nossa possibilidade de querer, mas sim na possibilidade de ser. Porque quando nós, espíritos em construção ainda, da nossa evolução espiritual, mergulhados no corpo de carne, passando por as tribulações, os desafios evolutivos que nós mesmos esquecemos, poucas são as vezes que nós sinceramente agradecemos ao nosso Pai Celestial pelo sofrimento que bate à nossa porta. Poucos são aqueles que entenderam, como quando Cristo lá, às voltas da sua prisão, quando o anjo do Senhor chega a eles: olha, não é necessário que bebas dessa taça do sofrimento,
E ele disse: da taça que me foi ofertada por meu Pai, eu sorverei até o último gole. E aí, nessa frase do Cristo, nós deveríamos todos, sem exceção, colocar as tribulações que nos são chegadas. Porque nós, diferentemente do Cristo, sofremos essas tribulações pelos nossos equívocos nas nossas encarnações passadas. Pela nossa dificuldade de exercitar aquele amor que o Cristo nos recomendou. Então, o pedido que deveria sempre sair das nossas bocas, dos nossos corações, dos nossos pensamentos, é exatamente o pedido para que o nosso Pai Celestial nos possibilitasse a coragem necessária para suportar essa cruz que é nossa. E não somos poucos que, ao chegar na espiritualidade, depois da nossa curta passada sobre essa terra, que iremos reclamar das nossas tribulações. E não serão poucos de nós que nos envergonharemos por ver que a nossa cruz tinha no final dela uma rodinha que tornou muito mais fácil carregá-la. E essa rodinha, no nosso dia a dia, constitui-se exatamente da possibilidade de nos ligarmos aos nossos irmãos espirituais, aos nossos anjos guardiões, que através da intuição nos dão a coragem necessária para avançar. Os dias melhores, que virão com certeza, serão tão mais felizes quando nós tivermos essa capacidade de entender que o sofrimento ainda, no estágio evolutivo em que nós nos encontramos, o sofrimento e a dor são santos e sagrados instrumentos que haverão de nos dar a necessária preparação para habitarmos esses mundos felizes ao que o Cristo fez referência. Não o mundo da ociosidade, da contemplação eterna, não, o mundo do trabalho. Porque tantos foram aqueles que passaram por aqui e que a espiritualidade nos dá ainda a certeza, através das obras mediúnicas, que ainda se continuam trabalhando e muito pelos seus irmãos em humanidade. Essa possibilidade da prece, eu acho que, me desculpe falar em primeira pessoa, é algo que nós deveríamos pensar diuturnamente. Porque a prece, ela se expressa por tantas maneiras. Uma das maneiras que a prece se expressa é no exercício do dever que cabe a qualquer um. No cuidado efetivo que uma mãe dedica a um filho, no cuidado efetivo que um pai dedica a um filho, na possibilidade que nós temos de ver que os nossos irmãos em caminhada, que ainda não têm o conhecimento que nós temos, mas são merecedores, acima de tudo, da misericórdia que nós também gostaríamos que nos fosse dada. Essa prece que nós deveríamos pensar como um sagrado instrumento de encorajamento. Porque tantas são as vezes que parece que o fardo está muito pesado, mas depois de uma sentida prece, nós somos abastecidos pela coragem que vem através da intuição dos amigos espirituais que, ligados ao nosso Mestre Jesus e sobretudo a Deus, estão aptos e prontos a dispensar tudo aquilo que nós necessitamos. Porque se o sofrimento nos bate, a gente lembra lá do Francisco Cândido Xavier, lá nos idos de 1940 e alguma coisa, aliás 30 e alguma coisa, em Pedro Leopoldo, quando a sua tarefa mediúnica estava muito complicada, difícil, em que chegavam de todos os lados os açoites daqueles que o perseguiam, e um dia ele chega para Emmanuel, está muito difícil,
eu tenho feito o possível e o impossível, mas, pelo amor de Deus, pede à nossa Mãe Santíssima para me dar um alento, para me dar uma mensagem de encorajamento, para que eu possa prosseguir. Passados pouco mais de 7 dias, eis que Emmanuel chega a Chico Xavier no momento da psicografia e pede a ele que pegue papel e lápis, que ele iria ditar a mensagem que Mãe Santíssima trazia a ele, Chico. Quando ele se preparou, Emmanuel apenas ditou a seguinte frase: isso também passa. E essa talvez seja a frase de efeito que nós espíritas, nós cristãos, deveríamos sempre ter à mão, para uma meditação séria. Porque se nós analisarmos, principalmente nós que já estamos mais entrados em anos, já tivemos tantos dissabores, tantos momentos em que nós achamos que não teríamos a capacidade de suportar um segundo sequer, mas que hoje faz parte do nosso passado. Esse raciocínio da prece, que o Cristo nos deu como grande legado, como Pai Nosso, ele tem o condão de tocar conosco, tocar nos nossos corações. E nós, em sede de encerramento, gostaríamos de fazer a leitura de uma prece, eu assim considero. O título chama-se Oração Nossa. Foi um ditado de Emmanuel a Francisco Cândido Xavier. Aproveitem nesse pequeno momento, são 2,5 minutos, fechem os seus olhos e entendam, sintam essa prece. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem mágoa, seja a quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos e a falar sem ferir. Senhor, ensina-nos a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar o semelhante sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir os seus desígnios onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Fiquemos em paz.